Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Doutor Estranho, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. Strange está forçando uma porta que alguém selou por um motivo. Flutua, acende símbolos ao redor e ergue um artefato. Ele chama nomes antigos, invoca autoridades perigosas e, com calma de quem dá ordem a um tribunal cósmico, manda aquilo se abrir. O impacto volta nele. Strange cai, ainda chamuscado, porque nem o cajado de Yggdrasil, uma lasca da árvore do mundo, serviu para abrir um caminho de volta para Midgard. Dois corvos assistem e comentam. Eles especulam se ele vai culpar o destino, afundar em amargura. Strange, ouvindo tudo, interrompe seco. Se for para ajudar, digam logo. E os corvos fingem humildade, lembrando que são apenas corvos, antes de entregar o recado real. Lady Sif quer falar com ele. Diante de Sif, Strange se oferece sem rodeios. O que ela precisar, o que Asgard precisar, ele está pronto. Ela deixa claro que ele não chegou ali por altruísmo. Veio atrás de poder. Cansado do peso de Midgard, aceitou o posto que Thor abriu e deveria considerar o que Loki faria para arrancar esse trono mágico dele. Thor está morto, assassinado por Loki, e Midgard foi cortada das realidades. Strange reage na defensiva, diz que se ela não confia, use-o. Sif aceita porque era exatamente isso que ela queria. Sozinho, Strange mastiga a ordem de Sif. Resolver Alfheim, tirar os elfos de Asgard. Ele até entende o motivo, mas a memória que queima é outra. Loki tinha implorado para ele avisar Thor que os elfos quebraram o exílio, e ele concordou, achando que evitava uma ruptura maior. Agora, ele encara o preço desse bom senso. Será que aceitou para acelerar seu caminho ao título de feiticeiro supremo de Asgard? Ele precisava do poder para voltar à Terra e enfrentar Doutor Destino. Mas, se tivesse contado tudo a Thor, talvez o assassinato tivesse sido evitado. Com os planos em ruínas e a urgência de voltar para quem ama mais viva do que nunca, Strange decide parar de pensar e agir. Ele abre um portal e pisa em Alfheim com uma missão no peito. Strange veio até Angela de propósito, porque sabe quem ela é e o que ela representa. Strange confirma quem é, e Angela se apresenta com uma franqueza que não pede simpatia. Ele tenta manter a etiqueta, mas ela corta. Não está ali por diplomacia, está ali porque ele a contratou e um acordo é um acordo. Strange aceita o tom e quer seguir direto, mas para no que importa. Reconhece a perda dela e diz, do jeito mais humano que consegue, que Thor era gentil, bom e decente. Angela não responde e retoma o controle com "agora vamos", e Strange concorda. No caminho, Angela pergunta se Strange já esteve em Alfheim e ele admite que não. Ela não faz charme, chama o reino de irritante, cheio demais de paz e felicidade, como se isso fosse uma afronta pessoal. Enquanto avançam, ela explica o que está por trás do cenário bonito. Na Guerra dos Reinos, Alfheim caiu para Malekith e os Elfos Negros. Ficou ferida e uma dessas feridas virou um sistema de cavernas esquecido. É para lá que ela o leva, direto e sem rodeios. Eles estão esperando por você. Strange mostra que conhece pouco do tabuleiro. Sabe da Rainha da Luz, a Elsa, mas quase nada sobre a Rainha de Even. Angela corrige, Idil, e ela nem aceita esse título. Ela se diz regente e mantém um trono para a verdadeira rainha. Nas cavernas, o encontro começa com exigência e ameaça. Elfos alados os encaram, deixando claro que reconhecem Angela. Angela apresenta Strange como o feiticeiro supremo de Asgard, e o motivo vem sem filtro. Existe um elfo morto num caixão e eles querem decapitá-lo. E querem que Strange dobre os elfos da luz à vontade deles, antes que a irritação vire violência. Strange trava por dentro ao ouvir o nome, Hyala, e tenta entender o tamanho da loucura perguntando há quanto tempo aquele caixão estava escondido ali. A resposta é absurda de velha, desde antes do exílio de Even, eras atrás. E mesmo assim eles insistem.
ainda queremos cortar a cabeça dele. Angela lembra que é realeza e que os costumes não permitem, mas deixa claro que não está ali por respeito à etiqueta. A tensão só baixa quando uma das elfas toma o controle e ordena que sigam. A Elsa, a rainha, os espera e avisa que a regente está agitada. Idil explode e ameaça mutilar o primeiro que tentar impedi-la. Idil se coloca entre os lados como barreira viva e olha para Strange como se ele fosse o único capaz de esfriar aquilo. Strange assume esse papel na hora, respeita a formalidade e então vai ao ponto que importa. Quem colocou o elfo no caixão? O elfo lhe responde sem hesitar. Foi ela. E ela dá o nome ao morto, Vibrodin. Não como criminoso comum, mas como um mago cuja maldade ameaçava os 10 reinos. A ponto de Odin mandar coros inteiros de anjos para caçá-lo e matá-lo. Vibrodin usava magia de um jeito que ela nunca tinha visto e no confronto massacrou as irmãs dela. Ela só sobreviveu porque ele acreditou que ela estava ferida demais para continuar. Quando ele virou as costas, ela esperou o instante certo e o matou. Mas ela não parou no matar. Amarrou o corpo num caixão de ferro e enterrou. Vibrodin tinha um truque. Ele roubava memórias. E por isso, ela mesma não conseguia lembrar onde o caixão estava até agora. Como Idil não conseguiu entregar o corpo como prova, então o contrato com Odin nunca foi cumprido. Idil quer encerrar do jeito mais simples e cruel: abrir o caixão e cortar a cabeça. A Elsa trava aquilo na hora. Vibrodin é sangue real e ela não vai permitir profanação. Idil explode como se fosse um insulto. Strange tenta entender a hierarquia e a Elsa crava que era o seu neto. Strange tenta achar uma brecha dizendo que com Odin e Thor mortos, o contrato deveria expirar, mas Angela destrói a saída com frieza. Contratos não se expiram, ou eles se cumprem ou se cancelam. Strange, então, cria uma saída técnica. Ele propõe deixar a decapitação de lado e, como feiticeiro supremo e médico, examinar os restos do príncipe em particular. Se ele confirmar que é mesmo o Vibrodin, isso pode encerrar a dívida sem profanar nada. A Elsa aceita, mas compra o sim com condições: respeito total ao corpo e depois novo sepultamento segundo a tradição dos Elfos da Luz. Idil ainda pressiona por garantias, mas acaba cedendo também. Idil conversa com Strange que Vibrodin não está morto. Strange reage na hora achando que ela tinha matado, e ela responde que matou, tão bem quanto pôde, mas se abrir o caixão, ele vai acordar. Ela pede para que ele corte a cabeça imediatamente e cele o caixão de novo. Strange lembra que a Elsa jamais aceitaria e Idil insiste que ninguém pode saber. Quando ele pergunta se isso é pelo bem dos reinos, Idil não finge heroísmo. Não é pelos reinos, é por ela, pela filha. Ela implora. Strange se recusa a quebrar a palavra dada à rainha, mas oferece uma alternativa dura e específica: cercar o caixão com um feitiço que mantenha o corpo no estado atual. Sozinho, com a responsabilidade, Strange começa a operar como quem pisa em vidro. Ele avisa que precisa de cuidado e deixa todos acreditarem que levará horas para erguer o escudo, mesmo sabendo que consegue fazer em minutos. Ele admite sem vergonha que está mentindo. Suspende o caixão e começa a conjurar êxtase, mas não acelera. A magia de Asgard e dos 9 reinos é instável, e ele não tem o apoio do Vishante para manter tudo nos trilhos. No meio do feitiço, uma voz responde, consciente, como se estivesse ouvindo tudo. O pior se confirma. Vibrodin desperta de verdade, rompe a calma forçada e se manifesta com escárnio, como alguém que acabou de receber o mundo de volta. Ele celebra a própria vida como se fosse um presente e cospe uma frase que soa como afronta ao tempo. Que época maravilhosa para estar vivo! Vibrodin se delicia com cada função do corpo como se estivesse provando a vida pela primeira vez. Pensar, mover, respirar. Ao perceber a contenção, ele não se assusta, ele zomba. Vibrodin propõe expandir o escudo, criar espaço, comprar tempo para conversar. Strange diz que ouviu falar muito de Vibrodin como quem oferece respeito mínimo para abrir diálogo. Vibrodin ri do conceito de mortal ali na frente dele e trata Strange como uma piada. Strange não recua.
devolve com frieza, dizendo que ele atravessou as eras muito bem. Vibrodin responde que a morte é rápida, como se o exílio tivesse sido um intervalo. Mas ele acusa Strange de imprudência, atacá-lo antes que ele se localize, antes que entenda onde está. Isso é um erro. Ele rompe correntes arcanas de Strange e o ataca de volta. Strange sente o golpe e pergunta o que foi aquilo, porque percebe que não é um tipo de feitiço que ele espera. Vibrodin o ridiculariza. Aquilo foi magia, seu mágico. E ainda diz para ele não se sentir mal, porque até aquela técnica já era especializada quando ele era jovem. Aí ele explica a diferença com um prazer didático. Strange conhece as magias que puxam o poder do funcionamento normal da existência, só que há outra fonte. O intervalo entre o que é e o que poderia ter sido. Nesse espaço, nasce energia de oportunidade perdida, de eventos que nunca aconteceram. Vibrodin encosta, pressiona e descreve essa diferença, quase impossível de usar, para qualquer um que não seja ele, é claro. E ele explica por que sem pudor. Nasceu quando não deveria, aprendeu o que não deveria, fez o que não deveria. Ele se define pela violação das regras. Então, ele crava a intenção. Vai matar Strange com essa magia. Angela grita para que Strange tire o escudo para que ajudem a tirar a cabeça dele. Vibrodin se diverte com isso e aponta o defeito deles. Anjos nunca tiveram paciência. Angela interrompe a tentativa de execução e ainda promete um tipo de paciência. No meio do caos, alguém chama pelo nome de Riala. A resposta vem fria. Essa não é a Riala. E a revelação vira lâmina. A impostora ataca as próprias anjas. A impostora mata. Ela golpeia uma das anjas primeiro, arranca dela um som de dor, e as outras tentam reagir sem entender como foram enganadas. Angela entra no meio e a luta vira choque de aço contra aço. A agressora pressiona com técnica e agressividade, força a Angela a defender, a ceder terreno e mesmo assim reconhece o que vê. Ela é rápida. Strange muda de postura, parte para ferir de verdade. Vibrodin reconhece que Strange está chamando magias temíveis, mas responde com desprezo. Ele não teme o temível. E mesmo apanhando, ele despeja sua visão do mundo como quem receita crença antiga. Sempre esperou que o universo acabasse, que uma entidade além das estrelas viesse esmagar tudo. Strange não compra a filosofia naquele momento. Ele exige um motivo real, o objetivo. Vibrodin responde com a calma de quem acha sua monstruosidade simples. O que ele quer é continuar o trabalho vital que Odin interrompeu ao mandar anjos para matá-lo. Strange tenta segurar a violência, perguntando por uma chance de evitar mais sangue. Ele quer entender o trabalho. Vibrodin então descreve o que ele sente, às vezes. O destino do universo sai de curso, e isso aconteceu repetidas vezes nessa era recente. Ele quer colher a energia das pessoas cujas vidas foram alteradas por eventos que mudaram o mundo, para transformar isso em arma e caçar, uma por uma, todas as crianças vivas em todos os reinos. Angela é jogada em Strange, que só consegue admitir, atordoado, que não esperava aquilo. Angela assume o centro como se fosse a líder e dá a ordem para Strange ficar atrás dela. Strange tenta inverter, sugere que Angela fique atrás dele, pedindo apenas que confie nele, dizendo que a próxima parte não vai ser nada divertida. Strange então cruza um limite invisível. Ele se ergue, tomado por energia vermelha, olhos acesos, feitiços instáveis nas mãos, e confirma em voz alta: nada divertido, nem um pouco. Essa foi uma pincelada da história da HQ Doutor Estranho, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais de perto histórias como essa. Valeu!